Boa noite, pessoal. Tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite. É um prazer. E hoje, gente, viemos falar então sobre o capítulo 20 do Evangelho. E esse capítulo, eu penso que a gente pode resumir ele em poucas palavras, a moral que ele tem para a gente, né? Ou seja, há muito tempo nós temos sido chamados para buscar o bem, buscar a evolução e temos resistido a esse chamado de Jesus, né? E então esse é um convite, novamente, esse capítulo nos explica toda essa fase evolutiva que a gente tem vivido. É um convite para a gente refletir sobre o início da nossa etapa evolutiva, né, da nossa evolução até os dias de hoje. Então eu procurei trazer aqui um pouco sobre o momento em que a gente vive, né, a fase espiritual do planeta, mas começando lá no princípio inteligente, aproveitando para a gente analisar um pouco disso aí. Então, vamos começar do princípio. Que Deus ele retirou do princípio inteligente do universo uma porção do princípio inteligente. Dessa porção, ela foi elaborada, passou por diversas etapas. Passou pela animalidade, passou pelos vegetais, pelos minerais, até se individualizar em espírito. Ou seja, em algum momento nós saímos da mão do Criador com uma porção individualizada do princípio inteligente e evoluímos até a condição de espírito, né? Aí é que começa, né? Por quê? Porque quando a gente começa a atingir a condição de espírito, ou seja, atinge a idade da razão, a gente consegue discernir entre o bem e o mal. E aí passamos a ter responsabilidade pelos nossos atos. Nós começamos a exercer o nosso livre-arbítrio. Então a gente tem aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 607A, em que os Espíritos falam o seguinte: é, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então é interessante, né, gente, que a doutrina espírita ela nos traz informações tão precisas acerca da evolução do homem e a gente consegue analisar a vida, analisar as condutas que a gente vê na sociedade e enquadrar dentro desse contexto evolutivo, né? A gente vê pessoas capazes de fazer coisas bárbaras, né? E muitas pessoas ficam assim, mas como que pode um homem fazer uma coisa dessas, né? E a gente, tendo em vista a visão do espírito e entendendo que tudo começa de um princípio bem básico, bem primitivo, bem instintivo, e caminha até a racionalidade, e da racionalidade caminha para a angelitude, que é a nossa destinação, a gente entende a etapa em que cada um se encontra, né? Nós não deixamos de nos revoltar com as atitudes, mas a gente consegue, pelo menos, raciocinar em que existem homens em todos os tipos e todas as etapas evolutivas, desde do mais animal até o mais perfeito. Então, nesse capítulo, ele é bem endereçado aos espíritas. Embora a gente possa dizer que os trabalhadores da última hora são também todos os homens de bem, né, que existem no planeta, que são convidados a buscar fazer o seu melhor. Mas aqui, a mensagem dos espíritos, ele explicitamente fala: espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente precisa enquadrar essa expressão dentro do nosso contexto evolutivo. Por que trabalhadores da última hora? Aí ele fala, porque os trabalhadores da primeira hora foram todos aqueles servos de Jesus que foram trazendo as revelações para a humanidade, em momentos que nós, muitas vezes, ainda estagiávamos numa situação muito primitiva e ainda não recebíamos aquelas luzes, né, como deveríamos. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ele fala de Moisés, ele fala dos filósofos e até mesmo pela ciência, né? Tudo vem trabalhando
a mente da humanidade para a aceitação da realidade espiritual, que é a nossa vida verdadeira, né? Eu acho interessante que ele fala o seguinte, que embora sejamos os trabalhadores da última hora, que a gente tenha sido convidado há muito tempo para fazer parte desse banquete celestial, né, que Jesus nos convida, ele fala que o nosso salário não será, mesmo por isso, menor do que o da primeira hora. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, se nós hoje, espíritos endividados que somos, buscarmos dar o nosso melhor com tudo que a gente tem de bagagem, nós com certeza, quando chegarmos no plano espiritual, vamos ter uma recompensa, sim, de felicidade, proporcional, não proporcional, muito maior do que a gente imagina. E isso não sou eu quem fala. A gente tem isso, por exemplo, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando Kardec colhe os depoimentos dos diversos tipos de espíritos. Então tem lá depoimento dos espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, né? E se a gente analisar as mensagens dos espíritos felizes, praticamente todos eles falam que não imaginavam o tamanho da felicidade que os aguardava quando chegaram do lado de lá. E eles falam que não se consideram merecedores de tanta felicidade. Então, essas evocações que o Kardec fez, né, esses depoimentos que ele colocou no livro Céu e Inferno, eles mostram para a gente o que se espera do lado de lá, daquele que faz o bem, daquele que busca fazer aquilo que a gente tem que fazer na Terra, que é se melhorar, né, e buscar o bem do próximo. Então, recapitulando aqui, né, então os nossos irmãos mais velhos, né, há muito tempo vêm nos chamando para a evolução, para a tomada de postura. Eu acho interessante que essa semana eu assisti uma palestra do Haroldo, em que ele fala, né, ele coloca assim que antes mesmo da criação do planeta Terra, antes mesmo que Deus nos criasse, já havia diversos espíritos, inúmeros espíritos, que já tinham atingido o grau supremo de superioridade, né? Isso a gente não está nem falando de Jesus, espíritos muito além de Jesus, né? Então, todos esses espíritos têm vindo, né? Diversos desses espíritos têm vindo ao planeta, desde o começo da nossa formação, dar a sua contribuição para que a gente desperte devagarzinho. Então, olha só que interessante. Quando a gente falou do momento em que o princípio inteligente se individualiza e se torna espírito, aí ele adquire o livre-arbítrio, porque consegue distinguir entre o bem e o mal, e aí ele pode escolher, a gente sofre também as influências espirituais constantes. Por isso que a gente fala, né, que desde o começo, Jesus vem nos chamando para despertarmos para a nossa realidade espiritual. E isso sempre foi feito e sempre será feito, através, principalmente, da influência dos espíritos sobre nós, tanto os benfeitores, quanto os nossos inimigos, os obsessores. Interessante falar o seguinte, que dentro dessa influência, sempre a gente vai ter o nosso livre-arbítrio. O que o espírito superior ou inferior vai fazer é sugerir um pensamento positivo, né, e deixar para a gente o mérito da ação. Seja ela boa, seja ela ruim, o mérito é meu. Tudo que eu fiz na minha existência está aqui agora falando com vocês. Desde a minha criação até hoje. Tudo que eu consegui angariar de positivo, de negativo e de conhecimentos, eu estou trazendo agora. Então, assim é com cada um de nós, né? Então, Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Isso é que é muito interessante, né? Tudo que a gente tem de bom e de ruim, só devemos a nós mesmos. Se hoje procuramos caminhar voluntariamente rumo à disciplina mental e intelectual, à caridade, ao perdão e a todas as virtudes que caracterizam o homem de bem, certamente em vidas passadas nós ainda nos comprazíamos em todo tipo de vício moral. E mesmo hoje, né, gente? Mesmo hoje que a gente está dentro da doutrina espírita,
a gente percebe o tanto que é difícil abandonar um hábito antigo, né? Aquele palestrante, o Rossandro, né? Rossandro Klinge, ele coloca numa palestra que ele fala o seguinte, que o espírita, muitas vezes ele se dá por satisfeito quando ele não bebe, ele não fuma, ele vai no centro, toma passe, está engajado em algum trabalho de caridade. Então, assim, já está bom demais, né? Aí ele fala, não, isso tem que vir de série. Isso é item de série. O que a gente faz além, né? O que a gente faz além do básico, né? O básico é você buscar realmente o caminho, né, espiritual, mas no dia a dia é que se revelam as nossas mazelas, as nossas imperfeições. É na intolerância que a gente tem com o familiar, é na falta de precisão quando a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho que dar o meu melhor. Mas aí eu não dou o meu melhor, eu dou uns 60%, tá bom. Vai do jeito que tá bom. Né? Então, nós somos chamados a dar o nosso melhor, inclusive quando ninguém está vendo. Né? Aliás, principalmente quando ninguém está vendo. Então, é no trabalho, é naquela oração que eu faço por aquela pessoa que me ofendeu. Né? Ninguém está vendo essa oração, só Deus. Né? Então, as atitudes de perdão, de paciência em família, principalmente no lar, né? Eu falo do lar porque a gente pensa assim, nossa, o Brasil está tão complicado, né? E a gente fica pensando, o que a gente pode fazer para mudar a situação do nosso país? A resposta, eu acredito, está na família. A gente pode investir na família, porque é da família que vai sair os novos membros da sociedade. Né? Então eu penso, investir na família, e se a minha família já está boa, tentar investir na família do próximo, que não está tão boa quanto a minha. Né? Isso é interessante, porque às vezes a gente se fecha na nossa família e fica só ali, tudo para a minha família. Mas às vezes a gente sabe que o fogo na casa do vizinho ameaça a minha casa. Não é verdade? Então, é um ponto aí para a gente refletir. Bom, quando a gente fala de trabalhadores da última hora, a gente não deve analisar só o que o Evangelho traz, porque toda a obra do Kardec, ela se complementa. Né? Então, quando a gente estuda Kardec, é importante a gente estudar as outras obras também e ver o que elas relacionam umas com as outras. Né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos que o Kardec fala sobre a transição planetária. Por que isso? Porque somos trabalhadores da última hora, uma hora em que está ocorrendo essa transição planetária. Né? E essa transição planetária não é novidade de agora. Né? O Kardec já falava disso no livro A Gênese. Né? Então, olha que interessante. No capítulo 18, item 14 da Gênese, ele coloca assim: tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra, no estado das coisas, as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se, em consequência, das faixas infantis, e se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes, menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Então, esse momento de transição planetária é o momento em que a humanidade já atingiu há muito tempo a idade da razão, já passou pelas religiões primitivas, né, que impunham pelo medo, impunham pelo dogmatismo, impunham muitas vezes pelos rituais, né? Então, pelas penas eternas, enfim, pelo medo. Né? Então, hoje a humanidade tem condições de raciocinar o ser espiritual que nós somos. Né? Então, nesse momento, opera-se essa transformação do mundo de expiação para o mundo de regeneração.
né? E por isso trabalhadores da última hora. Por que última hora? Também porque está ocorrendo uma retirada de espíritos da Terra que já não se afinizam mais com o padrão vibratório que a gente entra. Daqui para frente, o que vai acontecer? Vai acontecer que ciência, religião e filosofia vão caminhar cada vez mais no mesmo sentido. Uma vai complementar a outra. A religião vai chegar no ponto de provar a existência de Deus e tornar isso uma coisa inquestionável. E a ciência provando a existência de Deus, os ateus acabam sendo obrigados a crer por razão, por questões racionais, né? Não que já não pudessem crer por razões racionais através da doutrina espírita, mas a gente sabe que grande parte da população se apega ao que a ciência fala exclusivamente. Então, a ciência caminhando para a religião, ela vai trazer aí uma espiritualização de todos nós. Esses dias eu recebi um vídeo pelo WhatsApp em que mostra um grupo de cientistas americanos que tentam mostrar a existência de Deus através da perfeição da natureza. Então eles escolhem relatos de todo tipo de formação geométrica, processos bioquímicos que ocorrem na natureza, até mesmo sobre o DNA humano, a complexidade que são as estruturas mínimas no planeta, né? Então tudo isso leva a crer que existe uma inteligência superior por trás disso tudo, né? Então naturalmente o homem fica perplexo, ele acaba não tendo como explicar a natureza e os fenômenos, senão atribuindo isso a um ser mais inteligente, um ser superior, né? Bom, então a humanidade passa por um período de crescimento moral. Essas dores e esses desesperos todos que a gente vê, esses resgates que a gente vê por aí, são um crescimento moral da humanidade nesse período. E por que isso está acontecendo, gente? No céu e inferno, os espíritos colocam que nós, homens, nas fases anteriores, né, de período medieval, né, nas épocas que o direito, não existia democracia ainda, né, o direito ainda era uma coisa muito restrita, a gente cometeu atrocidades, verdadeiras atrocidades. Hoje, se um país entra em guerra contra o outro, existem leis que impedem, por exemplo, você prender um soldado do outro grupo e torturar, né? Existem leis que impedem o soldado de entrar numa vila e vilipendiar, estuprar, enfim. Ele pode conquistar, porque é um ato de guerra, mas ele não pode ser desumano. Antigamente não tinha nada disso, né? Não que os homens não façam isso hoje, mas hoje pelo menos tem lei e tem como ser punido. Antigamente não tinha, então a coisa corria muito solta. E o que a gente vê hoje? A gente vê os resgates disso tudo, né? A gente vê os resgates das atrocidades que nós cometemos, né? Então os espíritos reencarnam para cumprir esse burilamento, né? Bom, lembrar que a transição planetária é um acontecimento natural dos mundos, pois tudo está submetido à lei do progresso. E o nosso globo não é diferente, né? Então, olha só que interessante. Eu peguei mais um trechinho aqui da Gênese, em que, no capítulo 18, é intitulado A Geração Nova. Isso aqui é bem interessante. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Então ele fala tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. É interessante que não adianta a gente ter um planeta com encarnados em condição mediana e espíritos, né, muito atrasados, que vão obsidiar, que vão gerar perturbação no ambiente espiritual, né? Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores,
outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, assim, quem acompanha aí os jornais, vira e mexe aparece uma criança prodígio, né? Algum menino que aos 2 anos já toca piano, aos 4 já toca violino, tem conhecimentos inatos, né, em diversas áreas do conhecimento. E a ciência não explica isso, né? Como que pode uma criança ter esse tipo de desenvolvimento tão cedo? E a gente, pela doutrina, a gente estuda, né, que são os espíritos que estão reencarnando já dentro dessa proposta da geração nova, de fazer do nosso mundo um mundo melhor. Interessante que no livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno de Miranda coloca que um dos pontos muito interessantes que esses espíritos que reencarnam na Terra têm, muitos deles, é que como eles não têm vínculos com a Terra, ou seja, eles estão reencarnando sem ter parentes aqui já, então eles não têm, digamos, nada que os impeça de cumprir a missão deles. Ou seja, ele não tem um karma comigo, com o pai, com a mãe, ele vem para fazer aquela tarefa, né? Ele não tem ali uma obrigação, uma missão direta com algum ente encarnado, né? Ele vem cumprir a tarefa dele. Então ele vem com desenvoltura. Então nessa fase, novos espíritos reencarnam para acelerar o progresso da humanidade. Outros não mais reencarnarão aqui. Interessante também a gente lembrar que eu não preciso aguardar o planeta Terra deixar de ser um mundo de expiação para se tornar um mundo de regeneração para habitar um bom lugar. A gente sabe, pelos depoimentos dos espíritos, que se nós, numa reencarnação ou numa sucessão de vidas, evoluirmos de tal forma, a gente consegue não mais precisar reencarnar na Terra, né? A gente tem aí o caso do Bezerra de Menezes, né? Que foi dado a ele a permissão de habitar um mundo superior, mas ele, por vontade própria, por ter muitas pessoas queridas na Terra, pediu para continuar vinculado à Terra ainda por muito tempo, né? Então, muitos espíritos abdicam, né, dessa possibilidade de habitar em mundos superiores para dar continuidade nos seus trabalhos aqui na Terra. Então, esse capítulo ele é um chamado para que a gente observe como a gente está procedendo no nosso dia a dia. E não é um convite para que a gente faça milagres, movimentos assim de grande movimentação social. Lógico, quanto melhor a gente conseguir ser, melhor. Mas ele chama a gente justamente para observar onde a gente está. Qual a sua profissão, qual a sua família, qual o seu ambiente onde você habita, né? A sua vizinhança. Ou seja, para que a gente faça o nosso melhor dentro do contexto que a gente está inserido. Esse é o grande desafio, né? Antigamente eu ficava pensando, né? Nossa, até onde eu devo tentar me esforçar nessa questão da caridade? Será que eu tenho que criar um projeto social? Será que eu tenho que correr atrás, mobilizar as pessoas, né? E a gente descobre que essas coisas acabam sendo até muito espontâneas, né? A pessoa se sente impelida, inspirada para fazer o que ela tem que fazer. Eu vejo que se não é pelo amor, é pela dor, né? Tem gente que faz muito, tem gente que faz menos. Mas a verdade é, a gente precisa se colocar numa posição ativa. O que eu posso fazer que eu não estou fazendo, né? Eu falo que, se a gente observar os exemplos que a gente tem na mídia, no dia a dia, a gente vê que os fenômenos, os sofrimentos que a humanidade passa, eles vêm mesmo para despertar o homem para o amor ao próximo, para o bem. Quando ocorreu aquele atentado terrorista lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, teve um homem que estava dentro da torre, né, e faleceu. A esposa dele, ela ficou muito abalada e ela não se conformava, ficou muito revoltada no começo, né, com tudo isso. Mas aí ela começou a pensar, bom,
os Estados Unidos invadiu, né, na época, era o Iraque ou o Afeganistão? Não me lembro. O Iraque, né? E começou a matar muita gente lá. Civis também, né, militares. E ela pensou assim, bom, se eu perdi o meu marido, provavelmente, com essa guerra, alguém está perdendo o marido do lado de lá também, né, lá no Iraque. E ela começou a pesquisar e ela descobriu o que acontecia com uma mulher dentro daquela sociedade que perdia o marido, né? E ela descobriu o seguinte, que quando a mulher ficava viúva no Iraque, ela se tornava propriedade da família do marido, né? Da propriedade mesmo, como se fosse um escravo. E aquelas que não estavam velhas demais ou não tinham alguma deficiência, enfim, elas eram simplesmente abandonadas. E ela se sensibilizou com isso e criou uma ONG para ajudar essas mulheres. E ela buscou adquirir terrenos no Iraque, em que ela pôde realizar construções, construiu pequenas vilas, em que ela colocou água, esgoto, fundou escolas ali para elas aprenderem inglês e conseguiu trazer essas pessoas para esse ambiente, né? Então, a gente vê que um sofrimento despertou numa pessoa uma atitude que ela nunca sonhou que ia fazer. Porque você imagina, gente, uma pessoa bem de vida em Nova York, né, um americano, que tem um padrão de vida dos melhores do mundo, vai se preocupar com alguém do outro lado do mundo, num local onde tem guerra, né? Dificilmente a pessoa vai sair da casinha dela para olhar para essas pessoas, né? Quanto muito fazer uma doação em dinheiro pela internet, né? Que hoje em dia está mais fácil, mas ela se mobilizou, ela foi lá, ela conversou com outras pessoas que tinham interesse na mesma causa, né? E aí o que acontece? O mundo chamou ela para atuar através do sofrimento. E como ela, a gente vê diversos outros casos. Até tem, o Divaldo conta o exemplo da Universidade de Stanford, que tudo originou no filho da dona, da mulher que fundou a faculdade, né? Que ele veio, morreu, e ele insistiu para ela, quando ele morresse, buscar ajudar os órfãos, né? E ela fundou essa faculdade, essa universidade, como uma fundação para direcionar fundos para os órfãos. Então, diversos exemplos, né, a gente tem que mostram que o mundo está caminhando para uma caridade maior, para uma integração maior, né? E agora, gente, nós espíritas, né, como que a gente faz nessa última hora? O que a gente dispõe para nos ajudar a ter essa postura diferenciada que o Evangelho nos cobra, né? Olha que interessante. Além da gente considerar que a reencarnação por si mesmo é uma oportunidade preciosa de evolução do espírito, seja onde ele nascer no planeta, mas nessa fase de transição em que a gente se encontra, ela é uma chance singular, principalmente para aquele que reencarna dentro da doutrina espírita. Porque quem reencarna já dentro da doutrina espírita, ou mesmo não reencarnando na doutrina espírita, mas tendo acesso a esse conhecimento e assimilando, aceitando e procurando caminhar na sua vida dentro dessa doutrina, dessa disciplina, tem uma ferramenta muito poderosa de aprimoramento pessoal, né? Então, olha que interessante. Eu costumo falar o seguinte, que quem reencarna espírita hoje tem muito mais elementos para se melhorar, para buscar, para trabalhar, do que quem reencarnou 50 anos atrás, por exemplo, ou quem reencarnou junto com o Chico na época. Hoje, a gente tem todos os livros do Kardec, todos os livros do Chico à nossa disposição, os livros todos do Divaldo, né? A gente tem o auxílio da internet, né, em que esse material é disponibilizado de graça, né, em PDF para quem quiser baixar. Então, quem reencarna no meio espírita tem tudo isso. Olha só que interessante, fala-se muito sobre o suicídio hoje em dia, né? O suicídio sempre teve muito, mas hoje em dia parece que a coisa tá mais complicada ainda, ou então está vindo mais à tona. E a gente tem, na doutrina espírita, gente, o depoimento dos suicidas, né? Porque o suicida muitas vezes busca o quê?
o suicida direto, né? Porque tem o indireto, que é aquele que vai usando droga, vai consumindo álcool, vai acabando com o corpo devagar, né? Como o André Luiz, né, colocou pra gente, com suicídio indireto, que não é, você não quer acabar com a sua vida, mas você faz várias coisas ao longo da vida que vão diminuindo o seu tempo de encarnação. Mas vamos falar do suicídio direto, né? Hoje a gente tem não só o depoimento dos suicidas, como livros maravilhosos, que nem o da Ivone do Amaral Pereira, que é o Memórias de um Suicida. Então, a gente pode dizer, sim, que os mortos voltaram para dizer como é do lado de lá, né? Então, eu acho difícil uma pessoa que tenha tendências suicidas, mas que tenha lido esse material, ela não fazer uma reflexão diferente, né? Aliás, o próprio Kardec fala que diversas pessoas foram... O Bezerra fala que diversas pessoas foram arrancadas do suicídio graças à doutrina espírita, né? Então, a gente vê que não acaba com a morte, né? Outra coisa interessante que eu estou fazendo questão de divulgar, eu sei que muita gente já conhece, mas para mim, até certo ponto, é novidade. A gente tem um irmão aí, o João Paulo Teixeira, que gravou o áudio de todos os livros do Kardec e alguns do Chico no YouTube. Então, se a gente pesquisar lá João Paulo Teixeira, áudios no Google, a gente vai ver lá todos os 5 livros principais da doutrina em áudio. E isso é fantástico, porque às vezes a pessoa não tem paciência para ler, não tem a vista boa, e ela baixa aquilo ali e coloca para lavar louça. Eu lavo louça às vezes, eu boto o áudio para tocar. Eu vou viajar para outra cidade, é 1 hora de estrada, eu vou ouvindo, você vê ali. Eu tenho uma colega que viaja para São Joaquim da Barra, ela fala assim que em 2, 3 dias ela ouviu o Nosso Lar inteiro, né? Então, assim, a gente consegue ter acesso à informação de uma forma muito diferenciada hoje. Isso é importante. Conversando com os outros colegas espíritas, a gente vê que muitas vezes a gente começa a ler um livro, aí a gente para, aí quando a gente retoma, a gente já perdeu o gancho de onde a gente parou. Então, esse problema da gente ler numa tacada só e pegar a ideia inteira, a gente perde isso, né? E com o áudio a gente ganha isso. A gente consegue ver muito, a gente consegue ver a ideia inteira e assimilar de uma forma muito diferente, né? Então, fica a dica aí dos áudios do Kardec, que realmente faz um diferencial. Quem tiver interesse, buscar isso aí. Bom, outra coisa muito importante, inclusive aqui na casa tem, é o Coen, né? Que o Coen, ele já existe há uns 30 anos, pelo menos, né? Mas quem já fez Coen, ou quem já ouviu falar, sabe que o Coen, ele é uma coisa maravilhosa para auxiliar os médiums, né? Porque antigamente, o médium, como que ele participava de uma reunião mediúnica? Se ele fosse convidado, né? Porque as reuniões mediúnicas sempre foram muito fechadas na casa espírita. E muitas vezes o médium começava a ter manifestação mediúnica, aí o que se fazia? Pega ele e joga ele lá na reunião mediúnica que ele resolve. E a gente vê que não é bem assim, né? Então o Coen, que é um estudo sistematizado da parte mediúnica, da parte científica da doutrina espírita, está aberto para qualquer um. Todo ano tem, todo ano está abrindo. Então qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer melhor essa parte teórica, ou qualquer um que tenha mediunidade ostensiva, tem interesse em desenvolver, canalizar isso, para ter equilíbrio também, né, está aberto para todo mundo. Então, olha só hoje como está estruturada a doutrina espírita, né? A gente tem condições de todo tipo de trabalho. Hoje em dia a pessoa chega na casa espírita e fala assim, olha, eu estou assim, assim, assim. A pessoa te encaminha, fala, você quer trabalhar com evangelização, você quer trabalhar mediunicamente, você quer trabalhar no trabalho de sopa, assistencial. Então a gente tem essa estrutura, né? Está mais fácil hoje, né? Então a gente tem que enxergar a casa espírita como uma porta para a caridade, né? Às vezes a gente não consegue diretamente buscar uma pessoa sofredora, mas a casa espírita faz essa ponte, né? Através dela a gente tem um grupo já habituado a fazer isso, né? Então a gente se insere nesse grupo e caminha junto,
né? Então está muito mais fácil hoje. Então, para concluir, né, já está no horário, somos todos trabalhadores da última hora. Chamados há séculos por Jesus, resistimos ao convite. Mas hoje, esclarecidos pelas sucessivas reencarnações reparadoras e pela doutrina dos espíritos, temos nessa vida em que estamos nossa melhor oportunidade de redenção. Busquemos o estudo, pois primeiro vem a compreensão, depois vem a fé. Primeiro a gente entende, depois vem a fé. E eu acho tão interessante esse pensamento, porque o Kardec fala assim, você imagina só uma pessoa que nasceu no deserto, nunca viu uma chuva, nunca viu. Mas se você chega para ela e explica cientificamente como funciona a chuva, mesmo que ela nunca veja a chuva, ela vai acreditar que é possível cair água do céu. Ela vai poder acreditar. Agora, se você simplesmente falar, sabia que de onde eu vim cai água do céu toda semana? A pessoa fala, mas como assim? Mas se você explica para ela cientificamente como que funciona, ela acredita mesmo sem ver. Mesmo sem ver. E assim é com a doutrina espírita. Possibilita a gente crer sem ver. Eu não preciso ver o fenômeno para entender que ele existe, né? Com a fé, teremos então a base sólida para realizarmos as mudanças íntimas e, consequentemente, externas que precisamos empreender. Bom, gente, então, eu quis fazer um apanhado, né, do começo da nossa evolução até hoje, entender que hoje a gente chega no momento da transição planetária com toda a bagagem que a gente conseguiu adquirir desde a nossa criação. E é um momento realmente que está sendo separado o joio do trigo. Então, a gente, com toda essa bagagem, vamos buscar aproveitar, né, para fazer a diferença na última hora. E, se Deus quiser, mundos melhores se abrirem para que a gente possa habitar, né, daqui para frente. Então é isso aí. Muito obrigado.